Você tem curiosidade em saber como Michael Jackson ficou branco? Meu nome é Renata Fontani, eu sou especialista em pele e hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo, dermatologista e infectologista, sobre como Michael Jackson ficou branco. Ricardo, eu acho que as pessoas se perguntam muito como isso aconteceu, se foi, né, se ele queria mesmo, ele era negro, queria ficar branco, por que disso e como que foi feito isso? Renata, o que acontece? O Michael Jackson, ele tinha uma doença de pele chamada vitiligo. E isso acabou ficando confirmado mesmo, era uma suspeita que a gente tinha. E acabou que com o óbito dele, na própria declaração de óbito, tem citando o vitiligo, sabe? Não como causa, claro, mas como uma outra doença também, que ele tinha. Né, Ricardo? Sim, escondeu muito. E o vitiligo é uma doença, Renata, onde o próprio organismo destrói os melanócitos, que são as células que produzem pigmento na pele. Independente do tom de pele da pessoa, todas as pessoas têm essas células, esses melanócitos, que são essas células que produzem a melanina. As pessoas que têm a pele mais escura produzem uma quantidade maior e um tipo de melanina um pouco diferente. E as pessoas que têm a pele mais clara, elas também produzem melanina, só que numa quantidade um pouco menor, e uma melanina que é de cor um pouco diferente. E no vitiligo, o que acontece? O organismo ele ataca essa célula, que é o melanócito, e acaba destruindo essa célula. Pode-se considerar que seja uma doença autoimune, Ricardo? De certa forma, sim, Renata, porque a impressão que a gente tem é que o organismo ele identifica essa célula como uma célula estranha e a ataca localmente. Não é uma doença autoimune de produção de anticorpos, tá? Assim, aí é que tem, às vezes, uma definição que é um pouco mais difícil, porque uma parcela das doenças autoimunes, o organismo produz anticorpos que atacam aquelas substâncias, aquela célula, aquela molécula. E no vitiligo a gente não sabe certinho como isso acontece, mas parece ser um processo imunomediado, essa destruição, mas não por produção de anticorpos, sim por imunidade direta. Né? Assim, a célula ataca uma outra e acaba destruindo ela, mas de certa forma, autoimune, sim. E a doença tem muitas coisas já explicadas, algumas ainda não tão claras. E a gente tem diferentes padrões de acometimento. Então, tem algumas pessoas que têm acometimento, por exemplo, só no rosto e nas mãos. Você tem algumas pessoas que podem ter acometimentos segmentares. Então, por exemplo, deu no braço é só naquela região do braço, ou deu numa perna é só naquela região da perna. Deu na cabeça é só na cabeça e pescoço. E você tem outras pessoas que têm formas mais difusas da doença. O vitiligo ela é uma doença que, apesar de ter a alteração da cor da pele, ter uma alteração estética importante, ela não leva a outras alterações em órgãos internos. Então, durante muito tempo, ela foi considerada uma doença, entre aspas, benigna, né, Renata? Assim, por não acometer outros órgãos. Com mais estética do que orgânica disseminada, né? Assim, porém, a gente sabe que esse aspecto estético, às vezes, tem muita importância na vida das pessoas. E depende muito de como isso é visto socialmente, né? Hoje, com o avanço aí, em especial das redes sociais, a gente teve uma melhora muito grande, para te falar a verdade, da aceitação do vitiligo, porque as pessoas conhecem um pouco mais sobre a doença, então elas começam a entender um pouco mais que a doença ela tem alteração de pele, mas ela não vai levar a outros malefícios, porque no passado as pessoas achavam que ia ser uma doença contagiosa, que tinha que se afastar da pessoa. Isso tudo não é verdade. Não podia encostar, não podia pegar. Eu vou pegar isso também. Não é uma doença transmissível. É uma doença do próprio organismo, é da própria genética da pessoa, né? E ele teve isso. Durante muito tempo, ele conseguiu esconder. A gente tinha até separado algumas fotos que estão disponíveis na internet, né, Renata? Que a gente não sabe se foi IA, se são fotos verdadeiras, mas que né? vai ilustrar bem pra gente como que ele estava mesmo com uma quantidade grande, né? Sim, pelo corpo, de manchas, né? Pelo corpo. É aquilo que a gente está falando, a gente não sabe se todas as fotos são verdades, porque com a IA hoje é mais difícil da gente saber, né? Mas a gente tem algumas fotos que a gente pode colocar para mostrar.
E a gente percebe que nessas primeiras fotos aparecem algumas manchas de pele tanto nos braços quanto no rosto, que são manchas acrômicas, sem cor, né? Então elas começam como lesões que têm uma tonalidade muito mais clara do que do restante da pele. Essas lesões elas têm um crescimento progressivo, então geralmente começa como uma lesão pequena que vai crescendo progressivamente. Tem pessoas que vão ter uma lesão pequena que nunca vai crescer, vai ser só aquela lesão pequena. Tem pessoas que fazem várias. E acomete tantas pessoas branquinhas como negras. Sim. Não tem tirando as pessoas que são albinas, que já não têm os melanócitos, pode pegar qualquer pessoa, né? Assim, depende aí do tom de pele. E muitas vezes as pessoas, quem não conhecia a pessoa anteriormente, dependendo da extensão, ela pode até achar que a pele da pessoa está mais escura do que o normal, porque o contraste é muito grande de cor por ter destruição do melanócito. Então, às vezes, a gente tem a impressão que em volta está um pouco mais escuro, mas na verdade aquela cor é a cor da pessoa, o que está é mais claro as outras lesões, né? Do outro lado. E essa pele que ficou clara, ela fica muito sensível? Muito sensível à luz solar. Se pegar sol, ela fica muito vermelhinha, ela queima mais, ela tem um risco maior de câncer de pele por causa da ausência do melanócito, da melanina, que ela protege a nossa pele para o câncer de pele, esses que são não melanoma, que são relacionados à exposição solar, a maioria deles, né? E isso acaba fazendo diferença. Tem outras fotos, assim, que a gente tem com outras lesões. O que chama a atenção dessas fotos que faz a gente ter dúvida da IA é exatamente porque elas não são exatamente nas mesmas localizações. Mas são as fotos que estão mais rodando na internet agora por causa do filme, né? Assim, e eu acho que ele escondia muito, né? Então, muito bem. Né? A gente acredita mesmo que seja uma IA mesmo. Ele fazia uso de luvas, né, Renata? Assim, todo o tempo que a gente não percebia. Eu não tinha pensado nisso. Né? Que às vezes a luva pode ter sido por conta disso. É muito comum pegar em área de mão e de rosto, sabe? Assim, é uma das formas mais frequentes da doença, sabe? E existem algumas formas, como eu falei, que são mais segmentadas, que são localizadas. Existe essa forma que pega mais mão e rosto, existem as formas que são isoladas, e existem algumas pessoas também que fazem uma forma que a gente chama de forma universal, que a pessoa vai tendo cada vez mais manchas e acaba sobrando muitas poucas partes pigmentadas, né? Que a gente não sabe se foi exatamente isso que aconteceu com ele, mas ao que tudo indica, ele teve uma forma dessas universal, onde essas manchas foram crescendo progressivamente, aparecendo cada vez mais, de forma que num determinado momento ele já não conseguia tratar para pigmentar essas lesões. Valia mais a pena. E talvez valesse mais a pena ele fazer um tratamento para despigmentar o restante. Em geral, o tratamento do vitiligo, ele costuma ter uma resposta boa para a maioria dos pacientes, em especial se você trata no início da doença. Então, se a pessoa tem poucas manchas, existe tratamento com fototerapia, existe tratamento com medicações tópicas que podem ser usadas, que são imunomoduladores. Então, você consegue travar um pouco se você descobrir, assim, no princípio, perceber essa mancha, for o dermatologista, verificar se é isso mesmo, né? Confirmando o diagnóstico, você tem vários tratamentos hoje que têm um bom resultado e que geralmente levam a uma boa repigmentação, principalmente se no começo, né, Renata? Agora, tem pacientes que têm dificuldade de repigmentar mesmo. E outra coisa que a gente vê muito... Na época já tinha esses tratamentos? Alguns tratamentos sim, outros não. Por exemplo, assim, a fototerapia e o uso dos imunomoduladores, quando começou, provavelmente já existia, mas não os imunomoduladores que a gente tem hoje disponível no mercado. Provavelmente, na época, você ia ter praticamente só corticoide. Eu acredito que a gente não teria ainda os inibidores aí de calcineurina que a gente usa também, né? Muito menos os inibidores de JAK, que são drogas extremamente novas, que estão aí há 2, 3 anos no mercado, no máximo, para essa finalidade, né? Assim, a gente tem medicações muito novas hoje para vitiligo, tanto de uso tópico quanto de uso oral. E essas muito novas têm um custo muito alto também, né, Renata? Assim, mas a gente tem bons tratamentos sem ser essas medicações. E que são geralmente muito eficientes. Em geral, algumas localizações são muito difíceis também de recuperar. Geralmente, o lugar onde a gente tem mais reserva de melanócito
é no folículo piloso. Então, as áreas onde a gente tem pelo, elas costumam responder melhor ao tratamento. Então, por exemplo, o rosto. O rosto, se a gente prestar atenção, a gente tem pelo como se fosse muito fininho, uma penugem exatamente no rosto praticamente todo. Costuma esses vitíligos que pegam, por exemplo, região perioral, região de face, repigmentar muito bem. Por quê? Porque você tem muito pelinho e você consegue repigmentar. Mas se pega, por exemplo, a mucosa, se é um vitíligo que pega, por exemplo, o lábio, que pega a genitália, por exemplo, às vezes pode dar no pênis, na vagina, eles não pigmentam bem na mucosa. Outro lugar que pigmenta muito mal é na mão, pertinho dos dedos, pertinho da unha. Porque essa região já muito próximo da unha não tem pelo, né? Assim, então, às vezes, o dorso da mão, ele repigmenta, mas aquele vitíligo que é muito pertinho da unha, por exemplo, ele pigmenta muito menos, é muito menos eficiente. Pontinhas. Fica com a pontinha mais branquinha. Couro cabeludo dá vitiligo? Pode dar até como lesão isolada, Renata. Assim, a gente vê, às vezes, a pessoa fala, engraçado, eu tô envelhecendo, apareceu um cabelo branco em mim, mas é só num lugar. Só num lugar não é o cabelo branco da velhice. Tem alguma coisa acontecendo naquela região. Então, porque aí o cabelo também vai ficar claro, Fica né? claro. O fio de cabelo no lugar que teve a lesão, ele vai ficar branco. Independente se é no corpo, se é na cabeça, se é na barba, ele nasce branco também. E assim, outra coisa que chama muita atenção, e que isso eu acho que vale a pena, na hora que a gente estava conversando antes aqui do podcast, uma das pessoas da equipe até falou, olha, lembra de falar das coisas para as pessoas ficarem atentas, porque como se descobrir antes trata mais cedo, né? É importante prestar atenção. Sim. E a gente vê muitas lesões de vitiligo que começam na infância. A maioria das pessoas é na segunda, terceira década de vida. E tem algum gatilho emocional, Ricardo? Tem muita relação com o emocional, Renata. Não é uma doença que a causa é emocional. Mas a gente percebe claramente que nos momentos de muito estresse, você tem uma piora das lesões e surgem muito mais lesões. Então, assim, a pessoa tem que ter uma tendência genética, isso é fato. Mas dentro da tendência genética, o emocional pesa para que ela tenha mais lesões e que desenvolva mais. E então isso merece atenção. E merece atenção, por exemplo, nas crianças, porque as crianças não vão reclamar. Vai ser o pai que vai ver, vai ser a mãe que vai ver. Então, às vezes, se surge uma manchinha mais clara, se surge uma lesão mesmo que pequenininha, você consegue olhar para acompanhar e quanto mais precoce tratar, melhor a resposta ao tratamento. Às vezes começa em região genital, então, por exemplo, mesmo na criança, às vezes passa despercebido, tanto no adulto quanto na criança, tá? Assim, então, a gente vê com alguma frequência, às vezes é uma manchinha, às vezes é só uma manchinha branca de um machucado, por exemplo, mas às vezes é uma lesão de vitiligo. E uma outra coisa que eu ia comentar disso da prevenção, a primeira coisa é identificar rápido, mas uma segunda coisa que eu acho importante falar, porque a gente vê muito acontecer, na dermatologia tem várias doenças que elas têm um mecanismo que a gente chama de efeito Koebner, que é o quê? Todo lugar onde a pessoa machuca aparece uma lesão parecida com a lesão da doença. Tem várias doenças que têm isso. Por exemplo, em psoríase isso acontece, em pacientes com pênfigo isso acontece, mas no vitiligo também. Então, por exemplo, a pessoa está com a doença. Se ela tiver com a doença em atividade, se ela machucar, no lugar do machucado aparece a lesão. Então, por exemplo, isso de mão é muito importante falar. Por quê? Porque se é uma mulher, por exemplo, ela tem que ter muito cuidado para fazer cutícula ou até não fazer. Por quê? Porque se ela arrancar um bifinho, vai dar lesão. E se der lesão, nesse lugar não pigmenta de novo. Não queimar, então, não cortar, não queimar, não cortar, exatamente. Tentar evitar de machucar muito, principalmente quando a doença está em atividade. Às vezes é porque na hora que vai recuperar ali a pele, o organismo já faz a defesa. Ela já faz a defesa e acaba matando o melanócito. Exatamente. Então é interessante isso porque vale como uma dica de precaução. Dica, sim. Né? Assim, você está com a doença bem controlada, às vezes não vai fazer a menor diferença machucar. Mas se a doença estiver em franca progressão, evite de fazer unha, evite de fazer coisas que tem risco de machucar. Pega bem na academia, mas às vezes evita aquela atividade física que você machuca muito toda vez que você faz, porque tudo isso aumenta a chance de dar lesão e a lesão aparecer como uma lesão de vitiligo, né? E como que o Michael Jackson fez para ficar todo branquinho? Pois é, nesses casos... Tem até tem uma foto. Nesses casos de lesão extremamente extensa, Renata, assim, onde você não consegue mais repigmentar, e aí talvez o despigmentar fosse uma medida mais fácil de fazer, existe uma medicação que pode ser utilizada e que faz
a destruição dos outros melanócitos e a pessoa fica branquinha. Como se igualasse, né? Exatamente. A tentativa aí é igualar, não é mais repigmentar. Essa medicação, ela tem vantagens e tem prejuízos, tá, Renata? Assim, se a gente pensar do ponto de vista emocional e de autoimagem da pessoa, ela ficar com a cor mais homogênea, isso às vezes é importante para a pessoa. Por exemplo, eu tinha uma paciente hospitalar que era muito, assim, que ela foi bem da virada da pandemia e ela começou a tratar com a gente na pandemia, ela perdeu o controle no hospital e depois ela voltou no segundo momento. E nesse período ela piorou muitas lesões. E ela falava isso, ela falou, olha, quando você me examina, no meu corpo, hoje eu sou toda branca. Mas no rosto ela ainda manteve preservado algumas áreas. Olha que coisa. E aí ela falava, olha, é difícil. Agora que só sobrou o rosto, era mais fácil eu ficar toda branca do que eu ficar só com o rosto malhadinho e o resto do corpo todo branco. E um lugar do corpo que é muito aparente, exposto. Exatamente. Então, para ela falava assim, olha, se fosse o contrário, se fosse, o rosto ficou todo branquinho e o resto ficasse um pouquinho manchado, me incomodaria muito menos do que só o rosto manchado e o resto todo já não pigmentado. Então, nessas situações assim, são situações muito, muito pontuais, tá? Você poderia fazer uso desse tipo de medicamento. Qual que é a vantagem seria homogeneizar o tom da pele. Qual que é o grande problema desse tipo de tratamento, tá, Renata? É que quando você usa essa medicação, você acaba de destruir os outros melanócitos. Uhum. Então, a pessoa ela vai ter um risco aumentado de câncer de pele. Então, ela tem que fazer acompanhamento com o dermatologista o resto da vida. Ela tem que usar protetor solar para o resto da vida. E se em algum momento a medicina descobriu algum tratamento que cura as pessoas com vitiligo, ela não tem essa oportunidade, porque ela não tem melanócito. Então, assim, lançou uma medicação nova, e a gente sabe que isso acontece todo dia na medicina. Agora, então. Né? Lançou uma medicação nova que se tiver um pouquinho de célula, ele aproveita. Você não tem um pouquinho de célula. Então, não dá para aproveitar. Então, isso é um pouco limitador. Por isso é que a gente é tão parcimonioso e tão resistente a passar esse tipo de medicação. Dar essa medicação. Talvez seja por isso que ele andava com guarda-chuva, né? Óculos, com chapéu. Ele tinha uma fotoproteção violenta. Né? Assim, e o que a gente percebe também é que em um dado momento, o próprio protetor solar, as coisas que ele usava uma base que era mais clara do que era a tonalidade de pele dele antes. Provavelmente porque ele já tinha tantas áreas mais claras que era mais fácil ele tender para o tom anterior do que para o tom que ele de pele que ele nasceu, né? Assim. E esse remédio é de passar, é tópico ou é tópico, oral? É tópico. Ele demora a começar a fazer efeito, usa um tempão, mas depois que começa a fazer é progressivo, não volta atrás não. O que destruiu, de certo. E a pessoa precisa de um médico para fazer Precisa de acompanhar, né? Precisa de um médico, de um dermatologista para acompanhá-la, que tem experiência com a medicação. E causa algum outros prejuízos ou não? Não, a medicação, o efeito dela é muito tópico mesmo, né? Assim, não tem nenhum efeito colateral sistêmico, porque é uma medicação local, e o ficar branquinho aumenta o risco de câncer de pele, mas também não tem nenhuma outra alteração sistêmica associada. Né? Entendi. Mas é difícil, né? Assim, é uma decisão difícil e tem que ser uma decisão compartilhada pelo paciente. Né, a gente percebe que ele tinha muito cuidado com a aparência, sim, né? Sim. Isso deve ter sido um sofrimento para ele. Deve ter sido um sofrimento e deve ter sido difícil para ele também ter decidido isso. Com certeza, com certeza. Não é fácil. E uma decisão com um julgamento mundial. Mundial. Né? Na época que ele fez esse processo de clareamento, assim, ele foi muito julgado pela sociedade. Sim. E as pessoas não sabiam que ele tinha vitiligo. Então, assim, poxa, será que ele tá renegando toda a sua história? Ele não quer se identificar como uma pessoa preta? Foi muito julgado socialmente por causa disso, né? E a gente não sabe até onde isso foi uma escolha dele ou até onde isso foi uma consequência da própria doença, na qual ele não tinha muitas outras alternativas. O que fazer, exatamente. Né? Assim, pelo que a gente vê em uma foto ou outra, ou pelos relatos que a gente vê na literatura falando, ele tinha uma doença que era muito disseminada. Então, talvez ele também não tivesse muitas alternativas. Muito para onde correr. E como a gente não sabia também que existia esse tratamento, né? Não tinha internet do jeito que tem hoje.
que existia um tratamento que clareava, todo mundo achou meio estranho, né? Estranho. E na época, a gente tinha uma outra coisa também que eu acho que pesa, Renata, que assim, a gente tinha um estigma social da doença que é diferente de hoje. A gente tem modelos hoje que tem vitiligo e que pousam para revistas famosas internacionais, né? E nacionais também. Mas isso não existia na época. Era muito mais distante, existia um distanciamento social dos pacientes. Então, era outro contexto. Não dá para a gente olhar hoje e fazer um julgamento considerando que o pensamento e a ciência na época era outra, né? Assim, tudo era diferente. Nossa, matou a minha curiosidade, que eu te confesso que eu fui fã do Michael Jackson, né? A gente é super fã dele. Da minha época, e a gente sempre ficava pensando, né? Como que ele clareou, por que ele ficou branco, qual que é a possibilidade disso? Sim. E hoje eu acho que ficou muito claro. Muito obrigada, Ricardo, você como sempre ajudando muito aí a gente. Sim. Muito obrigada. Espero que vocês também tenham gostado do podcast e a gente se encontra num próximo. E vai ser uma nova temporada, né, Ricardo? Isso. A gente vai continuar falando de outras questões, principalmente de pele, que acometiam o Michael Jackson. Obrigada. A gente se encontra no próximo podcast.